Para a gente começar, já que a gente está todo mundo meio na preguiça hoje, nós vamos começar fazendo uma tarefa. Quem puder, abre a câmera, que eu vou precisar de ver a mão de vocês, de algum jeito. É o seguinte, nós vamos começar esticando... Eu vou pedir para vocês, eu vou falar assim, olha, eu vou contar até 3, e quando eu falar 3, vocês batem uma palma. Combinado? Vamos começar só para a gente dar uma aquecida? Já que eu tenho uma área de educação física lá atrás, eu me sinto toda à vontade de falar para vocês fazerem alguma atividade física aqui. Né, Thaís? Eu fico bem tranquila com isso. Então, assim, vamos lá, eu vou contar até 3, no 3, bate palma. Quando eu falar 3, beleza? 1, 2, 3. Bora de novo? 1, 2, 3. Você roubou. Ah, vocês estão espertinhos. Bom, guarda esse código, que esse código nós vamos conversar lá no final. Sabe por quê? A maioria das pessoas, quando a gente faz isso, o que a pessoa faz? Ela faz junto. Aqui é porque a gente não está colado um no outro. Porque quando a gente conta 1, 2, aí todo mundo bate palma, aí eu falo 3. Cadê? Aí por quê? Porque as pessoas fazem o que a gente faz. Guarda esse código, lá no final nós vamos voltar nele. Eu estou falando em código para lembrar do Elbert, que o Elbert adora os códigos, ele manda uns assim de vez em quando. Então, nós vamos, lá no final, nós vamos entender quanto é importante isso para a gente manter os nossos ambientes bem saudáveis, beleza? E não roubei, Euler. É assim a vida. Então, vamos lá. Bom, para começar, para a gente ficar bem ligado, já que a gente já até movimentou um pouco aqui, eu vou contar uma história, tá? É uma história de uma lagartinha e das borboletas. Então, todo mundo aí, ó, vamos começar a ficar bem infantil, bem com visão de uma floresta bem linda, cheia de insetos, onde tem uma lagartinha, um grupo de lagartinhas, mas tem uma que é especial. Essa que é especial, ela andava por toda a floresta comendo as folhinhas, ficando gordinha ali, com as suas perninhas bem curtinhas, mas sempre em movimento, e ela sentia que algo dentro dela estava transformando. Ela começou a encontrar um grupo metas nos sábados, começou a conhecer um pessoal, começou a buscar conhecimento, começou a falar, gente, ela chegava para os amigos dela e falava, tem alguma coisa em mim que está mudando. Só que ninguém dava atenção para ela. Ninguém levava ela muito a sério. Ela estava ali na peleja dela de vida, comendo folhinha, engordando, e dando aquelas voltinhas na floresta. O dia a dia dela era ver a turma dela inteira só naquela mesma posição, naquele mesmo movimento, comendo folhinha, passando de árvore em árvore, sem muita diferença. E ela percebeu que ela precisava fazer algo novo. É igual eu falei, ela foi buscando mais, entender mais, e foi falando com as pessoas, eu estou mudando, tem algo estranho. Só que ninguém acreditava. Um belo dia teve uma festa na floresta de todos os insetos. Teve uma festa, estava tocando um funkão danado, tinha um grupo falando do Big Brother, o outro falando do futebol, o outro falando da política, estava uma confusão e ela foi ficando deslocadinha e falando, gente, nada disso me interessa, o que está acontecendo comigo? Eu estou muito estranha. E o pessoal todo falando, tá vendo? Você fica buscando esse monte de informação aí, você está ficando esquisita. Ela falou, nossa, eu estou estranha, e ela foi sentindo um movimento dentro dela, e ela começou a movimentar muito, até que as perninhas dela começaram a dançar como se ela estivesse realmente dançando, e aí, de repente, ela subiu num galinho e gritou, falando, eu vou voar! Gritou para todo mundo que ela ia voar. Neste momento, a festa inteira, imagina, parou o som, parou tudo e caíram na gargalhada. Todo mundo falou, você está louca? Você é lagarta, desce daí, você vai cair, fica doida. Não vai mudar nada, você vai continuar, tá vendo? Eu já falei para você parar de seguir esse pessoal da internet, esse monte de gente aí que fica falando coisa na sua cabeça. É o Euler, o Elbert, a Thaís, a Suelen com as coisas de borboleta dela, a Andréia com a criatividade, e vem a Adélia mandando todo mundo ficar lá fazendo atividade de manhã, você pira a sua cabeça. Aí o que ela fez? Ela, de repente, ela olha para um lado e estão lá todas as borboletas batendo palma para ela. Aquele monte de palma. As borboletas vibrando com a lagarta, as borboletas em total alegria. Sabe por quê? Porque as borboletas sabiam da transformação delas. As borboletas já tinham passado por essa transformação. Então, muitas e muitas e muitas vezes, a gente não é compreendido por quem está próximo da gente,
porque eles não viveram a transformação ainda. É por isso que essa história tão engraçadinha da borboletinha, das borboletas e da lagarta, ela faz total conexão com a nossa vida. Porque a gente entende que nem sempre as pessoas estão no mesmo ritmo que a gente. A gente busca, na verdade, a gente quer ser mais borboleta para as pessoas. A gente precisa desse movimento de ser mais, de aplaudir mais as pessoas, para realmente ter uma conexão, para realmente ter um ambiente mais saudável. Ambiente saudável, gente, é onde a gente consegue construir as coisas. E criatividade, que eu tanto falo, ela precisa de saúde, ela precisa dessa conexão para ela poder virar inovação. Senão não sai do campo de ideia, não vira só mais uma boa ideia. Então, quando a gente percebe esse movimento dessa borboleta, ela avisou para todo mundo, ela preparou todo mundo, só que ninguém acreditou nela. Então, a gente pensa o seguinte, que o recado que fica é: caminhe com quem acredita em você. Até aí está tudo bem. A gente caminhar com quem acredita na gente é lindo, mas será que isso é realidade? Será que a gente vive só no ambiente das pessoas que acreditam na gente? Será que é fácil assim? Ou isso é meio fictício? Porque no dia a dia, vamos falar a verdade, no dia a dia e no nosso ambiente, principalmente as pessoas que a gente mais ama, são as que mais duvidam da gente. São as que mais falam: você está louca? Você vai fazer isso de novo? Você vai gastar dinheiro fazendo um curso? Você vai buscar mais? Você vai perder um sábado para poder ficar aprendendo mais alguma coisa? Você não precisa mais. O que você vai fazer com isso? Então, como é que a gente lida com essa frase, que se a gente abrir um Instagram agora, com certeza vocês vão passando por vários perfis que vai falar o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais ama. Isso é uma frase do Jim Rohn, que é um escritor americano, e que realmente o Jim Rohn tem um trabalho excepcional e deixou para a gente todo esse conhecimento humano. Mas a média das 5 pessoas que a gente mais anda, a gente é a média das pessoas que a gente escolheu também não andar, que faz toda a diferença. Quando a gente faz as escolhas, os nossos sims e os nossos nãos, é o que nos trazem até aqui, é onde a gente está até agora. Mas e aí? Num trabalho, então vamos dividir nossa vida em 2 ambientes. Um é o profissional e um é o íntimo. Tudo bem? Então, vocês estão comigo até aqui? Posso seguir? Então, tem 2 ambientes, um profissional e um é o íntimo. Como é que a gente lida no profissional? O profissional, ele é desafiador. A gente sabe que todo mundo trabalha, a maioria das pessoas querem trabalhar realmente por propósito, por amor, porque tem conexão com aquilo que faz, mas nós temos a sobrevivência. Nós precisamos ter o nosso equilíbrio financeiro. Gente, isso é normal, tá? Isso é saudável. Saúde financeira é uma das nossas áreas de saúde. Lembra, quem está aqui desde o primeiro dia, nós falamos sobre metas, e eu comentei das 3 áreas importantes e principais que a gente trabalha as nossas metas e a nossa vida, a construção de tudo que a gente faz. É a nossa saúde, é a nossa família e é nosso trabalho. A nossa saúde, a gente tem saúde física, mental e espiritual. E o nosso trabalho, aliás, nossa família, que gera todo esse nosso engajamento, que muitas vezes a gente coloca como ambiente também, e que inclusive entra a parte de trabalho. E o trabalho é tudo aquilo que nos dá sustento. Então, tá tudo bem, a gente vai sempre falar desses equilíbrios, e a gente acredita que isso é saudável. Por isso é que a gente cuida tanto, por isso é que a gente trabalhou cada tema que a gente traz aqui a cada sábado, para a gente fortalecendo a nossa musculatura mental e trabalhando e tendo mais coerência para tomar as atitudes. Então, aqui é o seguinte: quando a gente fala de trabalho, nós vamos sempre falar sem vitimismo, tá bom? A gente é o grupo Meta, que a gente trabalha não as nossas mentes, os nossos talentos e as nossas habilidades. A gente está aqui para fortalecer vocês. Ninguém está aqui para deixar vocês animadinhos, para sair no sábado, todo mundo, uhul! Não é só isso, não. A gente está aqui para treinar vocês. Então, assim, quando a gente fala, é sem vitimismo. Você tem que saber onde que você está no ambiente de trabalho. Você tem que entender quem
quem são seus parceiros e o que aquilo traz para você como pessoa, que de tipo de desenvolvimento você tem a fazer ali para contribuir naquele ambiente, e o que aquele ambiente também pode trazer de desenvolvimento para você. Nós não podemos passar limpo nessa vida, gente. Mesmo quando você fala assim, mas eu não sou empreendedor, eu só sou uma pessoa que estou CLT, sou empreendedor, não é isso? Quando a gente fala que a pessoa faz, não é isso? Muitas Intra. vezes, quando a pessoa não tem o empreendimento dela, não está ali no mercado como um empreendedor, ela acha que é o seguinte, eu só sou funcionário, está tudo bem. Gente, a gente faz parte do ambiente, então a gente está ali para somar. Então, é sem vitimismo, é o seguinte, tá legal aquele lugar? Então, cresça nele. Desenvolva nele. Leve nele o seu melhor potencial. Faça daquilo ali realmente um ambiente para você se performar, criar alta performance e desenvolver ali dentro. Construa grupos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento, opa, garrei, de estudo perto de você, desenvolva isso com seus amigos, desenvolva isso com seus colegas de trabalho. Se não tiver bom, se nada disso for legal para você, troca. Vai para o mercado de trabalho, se capacite, se organize financeiramente, estude para aquilo que você quer desenvolver e se posicione para o mercado de trabalho. Aí você fala, Andréia, mas não é assim. Tem conta para pagar, tem filho para criar, tem um monte de coisa para fazer. Então, não reclama. Beleza? Porque é assim. Então, ache algo que faça significado naquele ambiente. Não pode ficar desse jeito. A gente adoece. Tá? Então, a parte de trabalho é muito séria. Hoje temos burnout como doença, temos vários tipos de síndrome como doença, e a pessoa acarreta até num câncer como doença, se ela não estiver num ambiente saudável. Então, aqui nós estamos falando realmente da pessoa entender onde que ela está. Quando a gente sai, então, o trabalho é mais tranquilo do que família, gente. Você pode trocar, tá bom? Você pode trocar pessoas que trabalham com você pode trocar de ambiente, você pode movimentar. Agora, quando a gente fala de família, a gente fala de mãe, pai, filhos, companheiros, que a gente teve sim em alguma época da vida, em alguma época a gente entendeu que aquela pessoa era para sempre. E aí, de repente, a gente começa a desenvolver, começa a buscar conhecimento, a gente fala, nossa, perdi totalmente a vontade, que a pessoa não me acompanha em nada, tem nada a ver comigo. Olha, eu estou aqui estudando, melhorando, a pessoa está lá, não quer fazer nada, está deitado vendo futebol, não quer melhorar. E aí? Como é que a gente faz? A gente larga no meio da estrada e segue? Ou a gente faz aquilo que a gente está aprendendo? Porque todos nós estamos aqui desenvolvendo. Se a gente está desenvolvendo, é lindeza. Se a gente está desenvolvendo como pessoas, melhorando como pessoas, para a gente poder realmente fazer diferença, a gente vai fazer isso com quem está perto da gente. Então, agora, vamos trabalhar nossa mente para a gente poder realmente ter uma mente criativa, para a gente pensar o seguinte, quando a gente está perto das pessoas que amam a gente, e que a gente sofre mais, porque as palavras são mais duras, elas chegam cortando mais pesado. A gente ouve, isso não vai dar certo, você não nasceu para isso, não, vai dar tudo errado. Lembra do seu tio, aquele tio seu, deu tudo errado, ele fez isso, exatamente o que você está falando que vai fazer, deu errado, ele quebrou. Você vai fazer isso também? É o que a gente ouve. Vamos falar a verdade, gente. É o que a gente ouve e não é maldade. Vocês estão lembrados da borboleta? A borboleta avisou para os amigos, eu estou transformando. Então, aqui, qual que é a dica para a gente poder, de forma fácil, trazer algo para vocês começarem a aplicar hoje na vida de vocês? Sempre que a gente deixa aqui um recado, a gente traz uma dica para vocês aplicarem. Então, a dica hoje é o seguinte, comecem a fazer combinados com as pessoas que estão perto de vocês. Quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer, clareza, ela desenvolve foco. E o foco desenvolve a disciplina.
E a disciplina desenvolve o resultado. Aí, contra resultados, a gente não para. Nem as pessoas perto da gente, a gente não consegue desver, entendeu? A gente não desvê resultado. Então, se uma pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu vou construir um espaço para mim, né, no digital, eu vou ensinar pessoas, isso para mim está falando muito alto na minha alma, vai dar certo, eu vou fazer, aí você começa a fazer, aí quando começa a dar resultado, não tem como a pessoa não acompanhar esse resultado. Mas antes, você que está às vezes nessa situação desagradável com alguém, você precisa ter clareza. Então, tenha clareza do que você quer, tenha clareza de onde você quer chegar, construa esse passo a passo e faça os combinados. Olha, dia tal, eu estou ocupado, eu não posso estar com vocês. Combina com a família, combina com os amigos, com os pais, com quem é próximo de você, troca informação, passa para ele a segurança de que você não está ali só numa aventura, numa coisa meio largada, sem saber para onde que vai. Você tem certeza de para onde que você vai. Isso faz total diferença. Tá? Isso faz total diferença. Então, desenvolva esse tipo de conversa. Faz essa troca. Gente, a primeira coisa que a gente fala quando a gente fala em mente criativa, que é o que eu falo muito no meu perfil e trago para cá, e aqui nós somos essa construção de mentes criativas nesse mastermind que a gente tem e que a gente incluiu vocês, é justamente a primeira coisa, ponto que a gente tem numa pessoa que tem uma mente que ela é criativa, é respeito. A gente respeita. Por isso que a gente falou da história da borboleta e por isso que a gente fala as borboletas respeitaram a lagarta. Então, deixa eu só fechar aqui. Então, só um minutinho. Agora deu certo, né? Então, assim, quando a gente pede para vocês, comecem a fazer combinados com quem está próximo de vocês. Conversem, troquem ideia, troquem informação com quem está mais próximo. Veja um jeito dessa pessoa estar colaborando com você de algum jeito. Gente, para casal, isso é mais complicado. Porque, na verdade, é o seguinte, duas pessoas se conhecem em alguma fase da vida, se conectam, se apaixonam, uma é diferente da outra, mas até numa fase é tudo igual. Vamos combinar. A gente casa porque está tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí, de repente, começa a ver as diferenças, começa a entender as diferenças e perceber. Nem todo mundo vai querer fazer tudo igual, tá bom? Então, o que a gente precisa ter? Respeito, clareza, combinados, para a gente poder realmente seguir em frente. E aí, quando a gente fala para as pessoas serem mais borboletas e aplaudir mais, sabe quantas pessoas chegam para você, lá um amigo seu, um colega de trabalho, alguém da sua família, e fala assim, eu estou começando um negócio, eu estou buscando estudar um idioma, sei lá o quê, ou eu estou fazendo uma atividade física muito diferente daquilo que você está acostumado, para e seja mais borboleta para essa pessoa. Escuta ela. A gente tem 2 ouvidos, é para isso. Escuta, dê ouvido, busque entendimento, não chegue julgando, não chegue já cortando a pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente a gente faz com a pessoa exatamente aquilo que a gente não quer que faça com a gente. E a gente deixa de ser algo que vai ser motivador e vai fazer com que essa pessoa cresça. Então, quando eu viro para vocês e falo assim, não deixe os sims que vocês deram nas suas vidas para trás, né? Esse que é um cuidado que a gente tem que treinar essas pessoas. Olha com carinho, entenda a fase que ela está, entenda a fase que você também está de desenvolvimento. O ambiente que a gente constrói, ele pode ser mudado, sim. Igual eu falei, na área de trabalho é mais simples, na área de familiar é um pouco mais desafiador, mas não é nada impossível. E aí, quando a gente vai pensando que... Deixa eu só pegar aqui mais um ponto que é importante para falar. Quando a gente pensa que é importante a gente desenvolver para quem tem criança em casa, que muitos aqui têm,
e para quem também tem os pais vivos e estão aí com eles numa outra idade, vocês têm a oportunidade e o desafio de cuidar tanto de quem está chegando, que são as crianças, que são os nativos digitais, como de quem está numa idade mais avançada, que são os completamente analfabetos digitais e que estão desafiados, e são desafiados diariamente a estar aqui como nós estamos. Então, tenha paciência com esse pessoal. São duas totais diferenças, dois grupos de pessoas completamente diferentes. E muitas vezes está todo mundo junto no mesmo ambiente. Então, tenta trabalhar isso de uma forma que você que está aqui com a gente, você que está aqui estudando, aprendendo, igual eu lhe falou, não é aula, mas é uma troca de informação, você tem mais que, desculpa a palavra, mas obrigação, sabe? Tipo, você tem essa conexão já, você tem esse conhecimento, você precisa ser essa ponte de fazer esse ambiente seu ficar mais saudável. Entenda quem precisa de ser levantado, entenda quem precisa ser deixado ali um tempo para ele poder entender a fase que ele está, e puxa quem pode. Gente, vamos embora, vamos aprender mais. O planeta precisa de pessoas desenvolvidas, gente. O planeta, não somos nós, é o mundo que está precisando disso. Então, eu convido mesmo, vamos ser mais borboletas, vamos ter mais sabedoria, mais equilíbrio, uma mente mais criativa, é isso. É você realmente ter o seu ambiente mais saudável. E ali, vocês lembram lá no início, que eu falei que eu ia voltar numa informação, só para a gente fechar nosso pensamento aqui, que eu falei que eu contei 1, 2, 3, só que eu achou que eu estava roubando. Eu não estava roubando. E eu não estava perto de vocês para vocês fazerem exatamente o que 99% das pessoas fazem, que é 1, 2, aí todo mundo bate as palmas todas, e eu falo 3, porque as pessoas fazem aquilo que a gente faz. As pessoas não fazem aquilo que a gente fala. Então, se vocês têm criança dentro de casa, e vocês não querem que elas tomem Coca-Cola, não tome Coca-Cola perto dela, porque ela vai tomar Coca-Cola porque viu você tomando. Isso é um exemplo. Se você quer que ela leia mais, leia perto dela. Se você quer carinho da pessoa que está próximo de você, dê carinho primeiro. Se você quer atenção, pô, não estou tendo atenção, a pessoa nem me escuta, eu chego, conto meus projetos, dê atenção primeiro. Escuta. Lembra que eu falei? Então, a gente faz primeiro. Sabe por quê? Porque exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Então, primeiro a gente faz, porque as pessoas copiam aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente fala. E se a gente quer uma transformação no nosso ambiente, seja ele na nossa casa, seja ele no nosso trabalho, a primeira transformação é nossa. Os primeiros a transformar somos nós. Então, transforma você. Lembra da máscara do avião? Que a gente já falou isso aqui? Primeiro a máscara em você, depois em quem está perto de você. Então, primeiro, transforme você. Comece a fazer, vai ser desafiador, vai ter hora que você vai falar, pô, ninguém me entende, que saco. Tá tudo bem. Respira, medita, faz oração, entrega para o universo, segue em frente, que é isso mesmo. Você está mais na fase daquela borboletinha que já está transformando, você já está nessa fase. Entenda quem ainda está lagarto, entenda quem são os outros insetos que estão lá na festa, não entendendo nada. É isso, essa é a minha contribuição para vocês hoje aqui. Eu quero muito que todo mundo seja muito borboleta, que colabore com a vida de todo mundo. Obrigada pelo tempo de cada um e gratidão por todos que estão caminhando com a gente nessa jornada. Obrigada. Muito obrigado, André. As borboletas aqui, com certeza, ou as lagartas, não dá mais. E você me enganou sim, viu, com a palminha. Não tem como... Agora, a gente vai ter também uma complementação aí de alguns minutinhos também com o Elbert, para depois a gente abrir a palavra aí para vocês, tá bom? Elbert, fica à vontade, meu querido. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, gratidão pela presença de todos aqui novamente. É bom reforçar que a nossa reunião, nosso encontro aqui, totalmente motivacional,
é para gerar microtransformações e ir crescendo junto. A cada sábado, criar uma tribo mesmo, uma comunidade em busca de evolução. O que a Andrea falou, ela falou muito bem sobre nós sermos a média das pessoas que mais convivemos. Estão me ouvindo bem? Nós não estamos te vendo, agora estamos te vendo. Hoje está cortando um pouco, Herbert, o áudio. Se você quiser até desativar o vídeo por enquanto, você que sabe. Voltou? Está melhor agora? Melhorou? Assim, ele está falhando um pouco, às vezes falha, mas pode continuar. A Adélia falou sobre a questão de sermos as 5 pessoas que mais convivemos. Hoje tem mais uma pessoa, que somos as 6 pessoas que mais convivemos. Tem a questão da rede social. Então, o ambiente que você é inserido na rede social diz muito também sobre a sua evolução, sobre o seu comportamento e aquilo que vai agregar na sua vida. Então, a nossa sugestão é que comece a seguir pessoas que agreguem a você informações que vão te deixar mais positivas, que vão te deixar mais confiantes. E, principalmente, absorva, comece a ler coisas que realmente estão de acordo com o seu propósito, que vão te fazer melhor. Você segue alguém no Instagram que não te agrega nada, que só te dá sensações ruins, que não te opinam nada, que vão agregar valor, deixe de seguir. É simples assim. Para de seguir. E quando ela diz, sabiamente, precisamos prestar atenção nos sims e nos nãos que damos na vida, primeiramente, precisamos dar um não para o outro e um sim para nós mesmos. E essa é uma máxima, uma verdade, que se você não está agradando do seu ambiente, ou mude de ambiente radicalmente, ou você se mude para que o ambiente gere, né, seja modificado, seja mudado. Um exemplo claro, quando eu comecei nessa questão de mentoria, comecei a acordar muito, muito cedo, eu comecei a mudar os meus hábitos. E com isso, mudou os hábitos na minha casa, no meu trabalho. Então, você precisa ser o agente de mudança da sua vida. Então, você tem que ser inspiração para o seu parceiro. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Por exemplo, Cecília, minha filha, tem visto muito eu em mentoria, estudando. Então, como hoje a escolinha dela é toda online, ela entende a importância de prestar atenção na professora, de responder, né, contar as historinhas. Então, isso é tudo baseado no exemplo. Então, o meio que nós convivemos diz muito sobre o nosso resultado. Por isso que é importante entendermos, fazer o que nos faz bem e, principalmente, focar no outro. Não é que quem você convive, você vai deixar de lado. Você pode evoluir e ir trazendo as pessoas. Porque, igual a gente fala muito sobre isso, o conhecimento só é válido quando é compartilhado. E a melhor hora de começar é quando você aprende. Então, preste muita atenção no seu ambiente, preste muita atenção naquilo que você faz e dê mais sims para você. Se coloque como prioridade. Que você mudando, você, consequentemente, vai mudar a outra pessoa. Tanto em comportamento, quanto em atitude e, principalmente, pelo exemplo. Agora, a gente vai dar um espacinho aí para quem puder, quem quiser participar também, dar a sua opinião, né? Porque aqui não somos os donos da verdade, pelo contrário, aqui a gente tenta passar o máximo que a gente conseguiu sobreviver, que faz sentido,
e cada um pega o conceito e aplica a sua realidade. E a participação de vocês é muito importante para nós, porque nos faz seguir em frente. Porque o intuito aqui, da mesma forma que a gente vem para ensinar alguma coisa ou passar alguma coisa, a gente aprende. Aprende um com o outro, aprende a montar o assunto, a montar o script, a montar o nosso próximo encontro. Então, é muito importante e muita gratidão por todos vocês aqui. Obrigado, Elbert. E até para contribuir um pouquinho assim com a tua visão, hoje na mentoria com o Jorge J, eu escutei ele falou uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte. Ele diz que existem duas formas de ambiente. Quando é ambiente físico, a mudança ela pode ser imediata, vamos dizer, ou disruptiva, uma mudança impactante, ou que a pessoa, como foi falado por André e por Elbert, a questão, eu estou num local, seja numa rede social, seja num perfil que eu sigo, ou seja num local de trabalho que não está me fazendo bem, que não está me contribuindo, eu posso sim fazer essa preparação para fazer uma migração mais rápida. E quando se trata de ambiente pessoal, familiar, ou que esteja relacionado com as pessoas que a gente convive, você não pode fazer uma mudança tão disruptiva ou tão abrupta. Ou seja, você vai fazendo ela gradualmente até por quê? Porque se você faz isso de forma muito imediata, as pessoas perdem credibilidade e você vai criar, vamos dizer, conflitos sem necessidade na sua residência ou no seu ciclo de convivência. Então, à medida que você vai fazendo isso de forma gradativa, começa por um tópico, uma coisa. Preciso, por exemplo, já que tem as colegas aí do emagrecimento, da forma física, preciso começar a ter uma vida mais saudável, uma vida de autocuidado. Então, você começa a se regular, de melhorar inicialmente você mesmo, e na sequência você vai conseguindo fazer com que as outras pessoas adotem hábitos mais saudáveis, como o caso do refrigerante. Então, que foi já citado. Então, tudo isso é uma contribuição que acaba sendo, vamos dizer, de gradativo, mas aos poucos você vai mudando. Eu estou vendo aqui que a nossa querida Thais Altiva, que estava com saudade aí de você, já está com a mãozinha levantada, então fica à vontade, Thais. E depois os colegas que quiserem também se pronunciar, fica à vontade também. Boa tarde a todos, parabéns. Estava com muita saudade de vocês também. Hoje eu estou como ouvinte, mas eu gostei muito do que vocês falaram. E em relação a tudo que vocês falaram, me veio à mente uma atitude que eu tomei e que casa direitinho com tudo que foi falado aqui. Então, em relação a essa questão do ambiente, o que acontece? Eu ouvi falar uma vez uma frase, o princípio, na verdade é um princípio, o princípio da inevitabilidade. Isso mexeu muito comigo, porque desde a quarentena, como tem essa dificuldade, as academias fecharam, lockdown, a galera começou a ficar parada dentro de casa. Eu, como personal trainer, que veio já logo o desespero. Falei, meu Deus, vamos lá. Eu sei o exercício, então agora eu tenho a solução. Eu preciso de mim, eu tenho que me exercitar. Dentro de casa que eu estou, então vamos dar um jeito. Então, o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha que tornar o exercício inevitável. Como que eu tornaria o exercício inevitável dentro de casa? Primeiro, eu comecei a mudar exatamente com o que o Euler falou. Eu mudei a mim mesma, mudei o meu hábito. Então, primeiro, eu comecei a me exercitar com o que eu tinha, o meu corpo. Depois disso, que eu comecei a me exercitar, mudei o meu hábito, comecei a transformar o meu ambiente, acostumar a me exercitar dentro de casa, porque dentro de casa a gente está acostumado a quê? Descansar. Então, eu já comecei a mudar em mim. Fiz o exercício em casa, comecei já a mudar o meu hábito. Depois eu comecei a adquirir materiais. Em segundo, eu comecei a adquirir materiais. Já estava me exercitando, aí eu fui aos pouquinhos comprando material, comprando outro. Depois, isso fez com que aumentasse a minha vontade. E isso me animou ainda mais. E começou a ter mais resultados. Isso aconteceu também com as minhas alunas. E, por fim, o que eu fiz? Eu comecei a mexer além dos materiais, comecei a mudar o ambiente, colorir tudo. Aí eu tornei inevitável. E hoje eu gosto muito do ambiente que eu treino.
eu tornei ele super agradável para fazer com que a minha casa fosse a minha cura, que foi outra frase que eu também já ouvi e achei muito bacana. Então, eu gostei muito dessa palestra de hoje, ficou fantástica e casou com a minha experiência. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado, Thaís. Algum outro colega que gostaria de se pronunciar ou fazer algum questionamento? Ou se... Todo mundo aí. Viu, André? Você já gastou energia demais do pessoal, o pessoal ficou com vergonha. Oi, Flávia, fica à vontade. Tá, pode falar. Como que a gente pode ser esse agente de mudança? Igual, por exemplo, em planejamento. Planejar coisas simples. Igual eu tenho meu irmão, meu namorado, que foge de planejamento, que eu vou te falar, viu? Tem hora que dá até preguiça. Aí eu fico meio perdida. Tem alguma dica? André, Elbert? Pode falar, André. Quer responder? Bom, Não, eu vou começar. Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar, mas eu quero a colaboração do Elbert também, tá? Porque eu acho que é importante estar até com essas duas opiniões aqui. Bom, você colocou que você tem a dificuldade em relação à família e namorado, é isso? Em termos de planejamento, assim, de fazer as coisas juntos, é isso? Porque eles não têm horário, não têm planejamento e tá longe de querer ter. E eu sou muito metódica, tudo meu tem que ter horário, sabe? Para as coisas fluir. Então, eu acho assim, por experiência própria, por tudo que a gente vê, que pode servir como exemplo para a gente poder ter esse equilíbrio, né? É um equilíbrio que a gente busca mesmo dentro desses nossos ambientes, desses nossos espaços, né? Eu acho que quando a Thaís fala ali da nossa casa ser a nossa cura, isso é muito verdadeiro, porque um ambiente complicado, ele é tóxico, ele causa realmente problemas que não são nada legais. Então, quando você coloca isso aí, se você já se conhece, que você está se conhecendo cada vez mais, né, Flávia? Se você já se conhece e está entendendo que você tem essas características, que você gosta mais das coisas mais com horário, você não gosta muito de mudança, de atraso dentro daquilo que você planejou. E as pessoas nem sempre estão conectadas. Lembra daquela historinha que eu contei, que é meio fábula, mas que traz toda essa conexão? Quando a gente olha com um olhar de criança, a gente fica com um olhar mais criativo para as coisas e acaba entendendo mais as histórias. Por isso que a história conecta tantas pessoas. Você consegue entender o seguinte: seja mais borboleta para o pessoal, entende? Eles vão passar por uma transformação como você. Talvez não hoje, talvez não agora, mas talvez no tempo deles. Então, o que você pode fazer já tendo essa visão? Primeiro, você tenha paciência para fazer as coisas que cabe fazer com eles. Lembra da máscara em você primeiro? Faça as suas coisas. Converse, faça combinados. Olha, eu tenho isso e isso e isso que eu gosto de fazer. Você quer fazer comigo? Ah, não, você está doida, Flávia, não quero fazer. Então, vamos fazer o seguinte: depois que eu terminar de fazer isso aqui, a gente combina e encontra. Tá tudo bem? Tá legal esse horário para você? Tá, então ótimo. Por quê? Porque não te cause desconforto dentro da sua metodologia de vida, da sua construção de pensamento, e você não abre mão das suas coisas. Ao mesmo tempo, você vai despertar. Lembra daquilo que eu falei, que as pessoas copiam o que a gente faz? E que o Elbert fortaleceu, dando exemplo até da filha dele? A partir do momento que as pessoas verem o seu movimento, a sua mudança, gente, não tem como desver, a verdade é essa. As pessoas vão começar a falar, cara, eu quero isso também. Então, essa transformação, ela começa em você. Seja você o canal de transformação, seja você a pessoa que vai trazer esse movimento. É difícil? Não é fácil, mas nós somos escolhidos, nós temos uma missão. Gente, quem está aqui dentro é porque tem algo diferente. Entende? Então, essa que é o meu recado. Elbert, manda aí.
Eu acho que a questão do planejamento, primeiramente, você tem que ter propósito. Então, Albert, está cortando muito a sua por voz. você, primeiramente, e depois faz. Tá cortando, né? Mentira, deixa eu arredar pra cá. Melhorou? 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 Melhorou, Elber. Então, Eu acho que se desativar o vídeo ajuda, viu? uma hora você vai com o vídeo mesmo. Eu acho que a questão do planejamento, você tem que focar na pessoa ter um propósito. Porque com um propósito, tudo fica mais fácil. O propósito é o combustível para a pessoa querer fazer. E quando você faz primeiro, você mostra para a pessoa que é possível. Então, quando você foca em ser agente de mudança interno e o agente de mudança externo, você inevitavelmente vai mudar o seu ambiente. E com seu irmão, eu sugiro isso. Fale para ele. Por que ele quer fazer? Então, para ele planejar, para ele ter vontade de levantar da cama, ele tem que ter um propósito bem claro e bem definido. Então, ele mesmo não vai depender de despertador, não vai depender de agenda, porque ele vai ter uma força de vontade para fazer. Então, geralmente as pessoas elas procrastinam, elas não fazem, deixam depois, porque não é tão importante. Então, eu tenho que ler um livro. Se o livro for de suma importância, ele vai ler. Aí eu tenho que fazer essa tarefa, eu tenho que fazer esse projeto. Então, é usar o propósito ao seu favor. E eu acredito que é isso. O primeiro passo para colocar o projeto em prática, primeiro ele tem que estar no papel. Então, para sair do papel, o plano sair do papel, ele tem que estar no papel. Pede seu irmão para colocar as prioridades. Por que ele quer fazer, como ele quer fazer. E a gente entra muito na recompensa. Por exemplo, academia. Quando você faz academia, você dá preguiça. Ah, não vou, é chato. Realmente é chato. Dieta é chato, exercício físico é chato. Mas se você não pensar na recompensa, você não faz. Então, por que a academia tem a recompensa? É o seu corpo magro, o seu corpo bonito. Então, por que o exercício físico vale a pena? Você tem que ir na recompensa. Se nada na vida, teoricamente, compensa, porque gasta energia, você poderia estar fazendo uma coisa muito mais interessante. Mas a gente nem sempre tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que é preciso. Então, eu acho que tem que, primeiramente, gerar consciência nele, mostrar por que a sua metodologia, por que ser metódica para você resolve, e isso ele vai ficar na realidade dele. Então, tenta ir na recompensa. O que ele vai ganhar sendo planejado, sendo dedicado, organizado, o que isso vai gerar para ele. Então, fica mais fácil do cérebro chegar onde quer chegar. Clareza também, Ok. né, Albert? Obrigada. Né? De nada, Flávia. A clareza também, igual eu comentei, é super importante. Hoje até o Joel comentou sobre isso, né, Euler? E quem está, né, a gente, na nossa mentoria que a gente estava estudando pela manhã, a gente percebeu que quando a pessoa tem clareza, ela conversa com as pessoas e as pessoas entendem o que ela quer fazer. Sem clareza, você não sabe nem para onde que você quer ir, como é que você quer passar para alguém a mensagem para onde que você quer ir. Então, Flávia, também tenha clareza naquilo que você quer, passa essa clareza, essa firmeza dentro da sua família, que com certeza vai fazer diferença. Perfeito, pessoal. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento? Valeu a pena para vocês? Assim, agregou na tarde de vocês? Então, o convite que a gente faz realmente é que vocês chamem outras pessoas, tragam outras pessoas para contribuir com a nossa discussão, o nosso encontro. As nossas redes sociais já estão no grupo também, então qualquer pessoa pode entrar, mandar uma mensagem no direct e quiser aprofundar algum tipo de questionamento. Estou com vergonha de fazer aqui, mas quero conversar diretamente com a pessoa. Pode ficar à vontade, será um prazer estar
tendo vocês aí nas nossas redes sociais. Então, assim, só desejar agora um excelente restinho de final de semana, né? Aproveitem para descansar. Relembrando um dos encontros anteriores, utilize o domingo para planejar a semana, certo? Então... Ô, Euler, eu esqueci de falar uma coisa, e que nós esquecemos, nós temos um mês de Grupo Meta. Vocês sabiam, gente? 4 encontros, verdade. Então, nós temos um mês. Nós estamos de parabéns, né? E vocês estão de parabéns mais ainda, que estão vindo com a gente. Então, isso é importante. Pois é. E, como eu estava falando, aproveite o domingo para planejar. Acho que foi um do segundo ou foi o terceiro encontro que a gente teve, que foi justamente falando sobre o planejamento da semana. E só agradecer, só realmente agradecer esse tempo, essa horinha aí que vocês estão compartilhando também conosco, tá bom? Então, um bom final de semana, muito obrigado aí a todos e ficamos à disposição. Grande abraço. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Aline. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana, pessoal. Tudo bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.